Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 90, com o tema O Trabalhador Divino. Eu sou Amaral e farei o estudo com vocês. Vamos inicialmente, então, meus irmãos, fazer a leitura do texto. O Trabalhador Divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Palavras de João Batista, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado de um mestre, o pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor, que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a ira do mundo. Emmanuel. Meus irmãos, é até um pleonasmo vicioso eu reiterar às vezes que a leitura de Emmanuel me toca profundamente ao coração. A terminologia ou o entendimento de que Jesus, o Evangelho, seu apostolado, acima de tudo, o Pai de amor e trabalho, sinceramente, sempre me representaram algo que não pode ser separado. Eu entendo, respeito, e inclusive justifico que os estudos da palavra, que os estudos do Evangelho, sobretudo estudos esses direcionados pelos ensinamentos que nos são trazidos pela doutrina dos Espíritos, são extremamente nobres e, diria mais, indispensáveis tanto quanto fundamentais para qualquer um de nós. Mas, meus irmãos, esses estudos só terão validade se aplicados no nosso cotidiano, se aplicados nas mais diferentes circunstâncias da nossa vida, em cada uma de nossas oportunidades encarnatórias. O Evangelho do Cristo é verdadeiramente arrebatador. Meus irmãos, quem ouve uma bela palestra, quem ouve uma boa exposição, quem faz a leitura de uma obra dignificante, edificante, que trabalha a respeito do Evangelho, tem o seu coração planificado e, mais do que tudo, parece que entra num estado de êxtase. A gente fica
feliz, a gente fica cheio de energia, aquilo ali nos transcende. E eu compreendo que isso é altamente meritório, realmente é algo arrebatador, assim eu diria. Mas a gente precisa ultrapassar essa etapa para compreender que esta beleza magnificente dessa mensagem de amor sublime, ela se destina a todos aqueles que dela fazem uso ou que a recebem com uma única e exclusiva finalidade. É que nós transformemos aquela mensagem em realizações. Insisto em lhes dizer como são belas as palavras, como os textos são magníficos. Mas me pergunto de que valem se apenas utilizados para serem enunciados para um público. Me pergunto verdadeiramente se nós não estamos subtraindo dessa beleza magnificente a sua verdadeira vocação. A vocação, meus irmãos do Evangelho, é de ele ser realizado. A vocação daquele que se encanta com a palavra do Cristo é a de ser um ministrador dessa palavra, de ser um realizador desta palavra em todas as circunstâncias da sua vida. Perdoem-me se disser para vocês algo que assim considero, se isto por acaso vier a ferir de alguma forma os entendimentos de vocês, mas é minha perspectiva. O Evangelho, para mim, meus irmãos, é o manual da vida. Como é que é para nós realizarmos a nossa vida? Como é que é para nós operacionalizarmos a nossa vida? Como é que é para nós agirmos nas mais diferentes circunstâncias? Como é que é para nós pensarmos? Como é que é para nós solucionarmos algum tipo de desafio, de conflito ou de dificuldade? É pelo Evangelho, ali está o beabá. Se você sabe ler um manual de instruções, quando você compra algum aparelho, o manual de instruções da vida é o Evangelho. E sempre e a todo tempo que nós encontrarmos algum tipo de dificuldade na nossa vida, para a qual nós não soubermos exatamente qual a melhor forma de solucionar, abra o Evangelho. Lá você vai encontrar com absoluta certeza a melhor forma de operacionalizar aquela função da sua vida. Perdoem por estar fazendo a comparação com o eletrodoméstico ou com o eletroeletrônico da nossa vida, mas é só para que fique mais fácil a figura de pedagogia. No texto, e vocês veem que Emmanuel cita João Batista, quer dizer, na verdade, João, vírgula, aquele que batizava. Porque na Bíblia a gente tem vários Joões, mas dois são, digamos assim, mais exuberantes no Novo Testamento. O João que batizava, o batismo através da água, o renascimento do Espírito, o homem velho que mergulha na água e, ao emergir da água, emerge um homem novo. O homem que encontra no Evangelho do Cristo a justificativa para a sua nova forma de ser, agir e pensar. Este João é chamado de João o que batiza ou João o Batista. E o outro João era aquele apóstolo, o que tem um dos evangelhos do livro sagrado canônico, e este João é chamado de João, vírgula, o evangelista. Então, este João Batista, primo de Jesus, e que o precedeu, e o próprio texto de Emmanuel coloca como o precursor de Jesus, ele coloca, ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca apaga. Vocês sabem que João se reportava, assim como Jesus se reportava, para a sua comunidade de época. Então, quando você falava para os hebreus, eira, a gente está falando de um terreno de terra batida, ou cimento, onde os grãos ficam ao ar livre para secar. Geralmente é um local próprio para se debulhar, para se trilhar.
para se secar, para se limpar cereais e legumes. Isto é muito frequente nas casas dos hebreus. E ali eles separavam, principalmente, os grãos de cereais. E separavam do quê? Separavam de seus detritos. Um dos seus detritos é a palha. E aí por isso que ele coloca, ele vai limpar a sua eira. Ele vai ajuntar o trigo, quer dizer, ali na eira onde a gente faz a separação, né, do trigo, ele vai limpar a sua eira. E ele vai queimar os detritos. Quer dizer, ele vai jogar fora aquilo que não faz parte, que não é necessário, que não é importante, que representa subproduto, que não tem nenhuma função para nós, na nossa evolução. Porque o importante, no caso aqui da figura de linguagem, é o trigo. E ele vai queimar com fogo que nunca se apaga. E que fogo é este que nunca se apaga? Mais uma vez eu preciso trazer para vocês que para os hebreus havia a figura de um libertador, na verdade o termo seria uma espécie de libertador pela guerra, que seria o Yeshua HaMashiach, que acabou chegando para nós como o Yeshua Meshiach, que acabou chegando como sendo Jesus o Messias. Embora o Jesus, o Yeshua, ele vem tanto do hebraico quanto do aramaico, ele vira o Josué, vira Yeshua, e depois de Yeshua vira o Josué, e os gregos fazem uma pequena modificação chamada de Iosous, que chega para nós com o termo de Jesus. E esse Yeshua Mashiach, ou Yeshua HaMashiach, era como eles compreendiam de um Salvador, que era aquele que viria para resgatar o reino de Israel de seus invasores, Salvador pela força da lâmina da guerra, da força, né, o guerreiro. E esse Yeshua, na verdade, ele vem também do hebraico como o Yehoshua, que significa dizer o eterno. E o aramaico, que era o que Jesus falava, é uma língua que hoje a gente só fala no sul da Turquia. Mas o que eu quero chamar para vocês com essas informações é o fato de que essa compreensão guerreira a gente precisa transformar para a compreensão de que Jesus representa para nós o seu legado, não a figura. E o legado de Jesus é o Evangelho. E as batalhas que nós precisamos vencer com os evangelhos não são batalhas de morte, não são batalhas de sangue. São batalhas dentro do âmbito de nossa compreensão, de nosso entendimento. Porque Jesus nos traz, na verdade, um upgrade da compreensão do que é Deus. E a partir do momento que ele nos liberta de toda a perspectiva anterior, que tem o seu valor, não estou aqui questionando, mas que não é mais a representação deste novo momento, que é o momento que Jesus nos traz, ele nos traz para o entendimento de que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. E ao falar que Deus é amor, ele extrapola qualquer tipo de compreensão, de julgamento, de separação, de guerra, de ódio. Vejamos essa situação hoje no mundo, desta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que nós não estamos, enquanto mundo, nem do lado de um, nem do lado do outro. Nós estamos do lado da paz, porque a guerra não mais nos satisfaz. A guerra para nós já é algo que é completamente ilógico. Nós não podemos mais compreender essa carnificina entre irmãos, filhos do mesmo pai. E vejam quanto nós estamos avançando enquanto humanidade. E esse avanço vai ser tão mais rápido e tão mais proveitoso para nós se compreendermos, todos nós, que precisamos sim trabalhar na seara do bem. Sermos os apóstolos modernos do Evangelho, do legado do Cristo Jesus. E essa compreensão de Christos, que é o iluminado ungido, do grego, é a compreensão que nós precisamos realizar, porque a oração se encerra com a ação. A oração começa na oralidade.
Nós falamos ou pensamos, mas ela se conclui não apenas na hora que nós falamos, mas na hora que nós realizamos aquilo que nós estamos falando através da oração. É para isso, irmãos, que Emmanuel nos traz esse belíssimo texto, concluindo com a sua epígrafe, dizendo: desdobremos nossas atividades. Desdobremos nossas atividades. Sob o precioso estímulo da fé, porque convosco vai à frente, abençoando-nos. A humilde cooperação, somos todos trabalhadores da última hora, e o nosso trabalho, meus irmãos, embora seja tremendamente árduo, ele é uma ínfima parcela do trabalho da seara do bem. Mas mesmo sendo todos nós grãos de poeira, nesse grande quantitativo de trabalhadores do bem, nessa obra magnífica, cada um de nós tem uma importância fundamental. Porque esta obra só será verdadeiramente alcançada em seu êxito quando cada um de nós fizermos a parte que nos compete. Porque ninguém pode fazer a parte que nos compete. Daí a importância de cada um de nós manifestarmos a partícula de Deus que falta para a humanidade. Porque nós somos todos formas diferentes de expressão deste Pai de amor. A última frase do texto diz: aquele trabalhador divino que limpará a ira do mundo. Somos todos servidores. E nessa qualidade, não busquemos nos auferir títulos de nobreza, posições de hierarquia. Sejamos humildes obreiros, mas trabalhemos todos os dias, em todos os momentos, porque nós estamos aqui para louvar e bendizer ao Pai de amor e, acima de tudo, para servir na obra do bem. Já utilizamos de forma indevida inúmeras oportunidades reencarnatórias. E se pudéssemos pôr em um livro de contabilidade da vida, entre haveres e deveres, nós devemos muito mais do que nós já produzimos. E cada oportunidade reencarnatória é misericórdia divina, para que nós possamos mais uma vez realizar aquilo que Deus vê em nós, mas que nós ainda temos os olhos e a visão obliterados pelo materialismo e pelo secularismo, e não conseguimos compreender que o único caminho possível é o caminho que nos leva ao Pai. Meus irmãos, é uma imensa alegria estar aqui com vocês. Essa foi nossa contribuição para o divulgar.net.